O bicho tá pegando na Europa, viu? A Alemanha parou por causa do pessoal do agro. Os caras fecharam rodovia, estrada. O país inteiro parado por causa do pessoal do agro que tá brigando com o governo. E ali atravessando a fronteira, na França também, rapaz, situação caótica, caindo gente de cargo importante. Ó, vou contar tudo pra você, tintim por tintim, o caos que está os principais países da Europa nesse momento, Alemanha e França. Mas antes de entrar nesse tema principal, vamos começar a nossa conversa falando sobre os brasileiros que tiraram mais de 87 bilhões de reais da caderneta de poupança ano passado. Essa notícia tem seu lado positivo e tem o seu lado negativo. O lado positivo é que, aos pouquinhos, como trabalho de formiguinha mesmo, que inclusive eu faço aqui todos os dias, o brasileiro está ganhando cada vez mais educação financeira. E se tem uma coisa que o cara deixa de botar o dinheiro quando ele começa a aprender um pouco mais sobre finanças pessoais, mercado financeiro, investimentos, é a poupança. Ele não quer mais saber porque ele aprende que botar dinheiro na poupança é perder dinheiro. A poupança ela é maravilhosa para os bancos, né? Que eles te pagam uma remuneração assim e aí eles emprestam o dinheiro uma remuneração assim. Para os bancos é maravilhoso. Para você é um péssimo negócio. Então o lado positivo é que o brasileiro, graças à liberdade presente na internet, nas redes sociais, que são os meios onde ele se informa sobre educação financeira, tá dando aí um pé na bunda da poupança. Quanto tempo vai durar essa liberdade na internet e nas redes sociais, nós não sabemos, só Deus sabe, mas fato é que até hoje, graças à internet e rede social, que os brasileiros se informaram mais sobre educação financeira. Agora, o lado negativo é que também tem muitos brasileiros que tiraram o dinheiro da poupança não para investir, mas sim para pagar contas, quitar dívidas. Então não é só a galera que sacou o dinheiro da poupança para investir em Tesouro Direto, LCI, LCA, CDB. Não é só esse tipo de gente. Tem aquela galera que também sacou o dinheiro da poupança para pagar lá o cartão de crédito estourado, né? Aquele carnezinho gostoso daquela empresa famosa de varejo. Então essa notícia tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O lado positivo, mais pessoas com educação financeira. Lado negativo, pessoas que tiveram que usar o dinheiro que estava no investimento, que é ruim pra caramba, é verdade, que é a poupança, para pagar a conta e quitar dívida. Estados Unidos, 33% dos jornalistas são democratas contra 3% dos republicanos. Só uma correçãozinha antes da gente conversar sobre isso. Ali diz 33%, mas eles erraram, tá? Eu vou mostrar até para você. É 36% que são mais alinhados aos democratas que a esquerda nos Estados Unidos. Essa pesquisa ela foi feita com 1.600 jornalistas americanos e deu esse resultado que a gente já desconfiava, né? O número de jornalistas democratas que são a esquerda americana são muito maiores que os jornalistas republicanos que são considerados aí à direita. Para ser mais preciso contigo, o número de jornalistas mais à esquerda é 10 vezes o número de jornalistas mais à direita. Dá uma olhada aqui, então você está vendo em azul, são os jornalistas que se consideram mais à esquerda. Aqui em vermelhinho são os jornalistas que se consideram mais à direita. E a gente tem um número grande aí de jornalistas que se considera independente. Só que aqui vem um pulo do gato. Uma outra pesquisa que foi feita com mais de 11 mil jornalistas perguntou se todos os lados precisam ser ouvidos antes de você divulgar uma história ou não, que é o princípio básico de um jornalismo. Você escuta o lado A, escuta o lado B e traz de forma objetiva para nós que estamos vendo o noticiário, para nós chegarmos à conclusão. Acontece que para 55% dos jornalistas americanos não é preciso ouvir todos os lados, enquanto que 44% dos jornalistas acreditam, né, que tem que ter a cobertura dos dois lados igualmente. O público em geral, 76% acredita. Como assim? Eu acredito também que você tem que ouvir os dois lados e as pessoas chegarem à sua própria opinião e não você julgar
pelas pessoas, né? Mas infelizmente você percebe aqui que existe uma grande diferença entre o que os jornalistas acreditam e fazem e o que o público em geral gostaria que eles fizessem. E no Brasil? Bom, você lembra que 3% dos jornalistas americanos são de direita, 36% são de esquerda e 51% é independente, igual eu mostrei para você. No Brasil, foi feita uma pesquisa com 1.987 jornalistas para saber como que eles se identificam. E olha só os resultados. 80,7% dos jornalistas brasileiros são de esquerda. Aí nós temos aqui, ó, direita com apenas 4%. É uma diferença muito maior do que a gente encontra com os jornalistas americanos. A maioria absoluta dos jornalistas brasileiros se identificam com a esquerda. E aqui vem a pergunta para você responder. Será que os jornalistas brasileiros estão deixando suas preferências ideológicas interferirem no conteúdo jornalístico profissional? Será que os jornais e os jornalistas estão trazendo a notícia de modo objetivo e imparcial para que você possa ter a sua própria opinião? Ou eles estão apresentando apenas um único lado da história, sem olhar o que o outro lado tem a dizer, inclusive escondendo e calando o que o outro lado tem a dizer? Será que a notícia já vem junto com a opinião pessoal do próprio jornalista, do próprio jornal, com uma camada ideológica camuflada por trás? Eu gostaria de, quando ler um grande jornal aí da mídia tradicional brasileira, encontrasse o seguinte: a busca pela objetividade, espaço para versões divergentes e explicação dos fatos de maneira imparcial. É isso que eu gostaria, mas o que eu encontro de verdade é outra coisa. Eles escolhem um lado, assumem posições e desprezam opiniões e personagens que eles consideram que não são importantes. Quem decide o que é a verdade, quem decide o que é importante no nosso país é o jornalista ou o jornal e não o público. Não é à toa que eu, assim como outros milhões de brasileiros, confiamos cada vez menos, a cada dia que passa, na grande mídia tradicional brasileira. Protesto de agricultores piora cenário econômico da Alemanha. Olha, a economia da Alemanha, ela não vive nos seus melhores momentos, tá? Nós conversamos aqui, ano passado, várias vezes sobre as dificuldades da indústria alemã, que é o motor por trás da economia alemã, que por sua vez é o país mais importante da União Europeia quando o assunto é economia. E agora, a já debilitada economia da Alemanha, que veio aos frangalhos em 2023, entrou em 2024 enfrentando novas dificuldades. Inclusive, eu vou colocar agora para você as imagens aqui na tela enquanto eu comento. Olha só, os agricultores alemães bloqueando estradas, rodovias e ruas em protestos contra o governo. Então, são colunas de tratores se movimentando por todas as grandes cidades da Alemanha, comboios de agricultores bloqueando as estradas, rodovias, numa demonstração de força do agro alemão contra o governo. A maior economia da Europa, que é a Alemanha, teve o pior desempenho econômico entre seus concorrentes europeus no ano de 2023. Alto custo de energia, altas taxas de juros, baixo número de pedidos para a indústria alemã, e tudo isso somado fez com que a imagem do premier Olaf Scholz ficasse, cada dia que passava, mais negativa perante os olhos dos cidadãos alemães. E a sua popularidade agora, que entrou em 2024, está na lona, porque o governo resolveu comprar briga aí, como você está vendo nas imagens, com o agro. O governo alemão resolveu cortar os subsídios ao diesel, que é o combustível utilizado pelo agronegócio, e também quis tirar a isenção fiscal para caminhões e tratores agrícolas. Aí juntou todos os agricultores, o povo do agro foi para as ruas e mesmo com temperaturas abaixo de zero, eles bloquearam ruas, estradas e rodovias em 16 estados da Alemanha. Mesmo com a Alemanha paralisada,
o governo falou que não vai fazer concessões em absolutamente nada, exceto na questão do diesel. O governo alemão prometeu retirar o subsídio do diesel, não de uma única vez, mas gradativamente ao longo de 3 anos. Mas o resto ele falou que não vai voltar atrás e vai manter a sua decisão. Como ele falou isso, o pessoal do agro falou, beleza, então você não vai voltar atrás, prepara que nos próximos dias nós vamos fazer mais protestos e vamos parar a Alemanha novamente. E do ladinho ali, na França, o couro tá comendo também. O premier da França renuncia em meio a turbulências no governo do Emmanuel Macron. A premier francesa Elisabeth Borne renunciou nesta segunda-feira e a saída da premier ocorre após um ano de 2023 que foi marcado por crises políticas na França. A gente também conversou sobre isso bastante ano passado, teve muita treta e confusão por conta da mudança do sistema previdenciário francês e também devido às críticas da população para a imigração, né? Eles gostariam de leis que sejam mais conservadoras na hora de admitir imigrantes dentro da França. E a demissão da premier francesa ocorre 5 meses antes das eleições europeias. Pois é, vai ter eleições ali para a União Europeia e um número cada vez maior de europeus está descontente justamente com a União Europeia, né? Aumento de custos de vida, fracasso em conter os fluxos migratórios são as 2 principais reclamações dos europeus. Eles estão muito insatisfeitos não apenas com a União Europeia, como os grandes representantes da União Europeia. Olaf Scholz na Alemanha, o Macron na França, esses caras que são figurinhas carimbadas aí, estão cada vez com menos moral. E isso preocupa muito o establishment político europeu. As últimas pesquisas mostram que o partido de Macron estão 10 pontos percentuais atrás do partido da Marine Le Pen, que é líder da direita na França. Inclusive, para tentar recuperar esses pontos, que ele está tomando uma lavada nas pesquisas ali, ele já anunciou o substituto da premier, Gabriel Attal. Quem é o mais jovem e primeiro premier assumidamente gay da França? Vou colocar a imagem do novo premier aqui para você. Nesta outra imagem você está vendo ele e o Macron. O objetivo dessa nomeação é muito tranquilo de você compreender. É ganhar a simpatia dos grupos de esquerda, porque o Macron, como você já viu, tá mal com a direita, tá mal com o pessoal do centrão, tá mal com o pessoal da esquerda, então ele tá tentando fazer alguma coisa para melhorar a imagem dele, e aí ele coloca este premier que tem um grande apelo com o pessoal da esquerda, justamente para recuperar terreno nas pesquisas eleitorais que mostram que a direita está vindo com força nas eleições europeias daqui a 5 meses. Pois é, a Europa está num verdadeiro caos, a Alemanha, a França. Vamos aguardar, esse ano 2024 promete fortes emoções para o continente europeu. Não vai parar por aí não as tretas. Eu e você vamos acompanhar detalhadamente tudo o que acontece no velho continente, no nosso bate-papo diário por aqui. Hoje o nosso bate-papo está se encerrando, mas eu tenho encontro marcado com você amanhã neste mesmo lugar. Um forte abraço, até lá!